Amigas e amigos, o contraste que se formou no cenário após os esclarecimentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva àquele espetáculo midiático dos procuradores da Operação Lava Jato é digno de reflexão histórica. Lula se apresentou com as suas características, com as suas peculiaridades, uma pessoa emotiva, expressa bem o sentimento do povo, gente do povo, se emocionou, utilizou muito bem os seus recursos de retóricas, os seus talentos conhecidos e reconhecidos, enquanto nós tivemos lá aquele espetáculo de arrogância, de presunção daqueles jovens procuradores, manifestando, como eu disse aqui no vídeo passado, exatamente a cara dessa nova geração da direita, que se formou aí na direita, aí, principalmente dos anos 1990 para cá. Pode-se dizer que os procuradores fizeram um gol contra, né, jogaram aí como um time de várzea, né, porque nada do que eles falaram ali tem alguma credibilidade perante a uma análise mais rigorosa sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Tanto que ninguém elogiou aquela performance, a não ser aí a direita mais raivosa, né, mais odienta, essa direita que não para de espumar e ranger os dentes para o ex-presidente Lula, nem para comer. É uma direita que fica 24 horas destilando ódio, alimentando ódio nas redes sociais, na mídia. Tirando esses aí, todos reprovaram aquela ação espetaculosa. Sem dúvida alguma, eles tentaram surfar numa onda aí que existe, né, da direita, de pressão sobre o judiciário, para que o judiciário atropele as leis, atropele a Constituição, né, no sentido de fazer exatamente o que eles querem, que é a perseguição política. Eu acho que eu tenho a impressão que os procuradores se empolgaram, se envolveram nesta onda e meteram os pés pelas mãos. Mas é importante que fizeram um gol contra, não há a menor dúvida disso, mas, como diz aquele locutor, segue o jogo. E a coisa segue e eles vão continuar. Possivelmente vão tentar aí contornar, a mídia deve dar um auxílio muito grande, aliás vem dando, né, ao retratar a fala do ex-presidente Lula em tom de zombaria, né, distorcendo o que ele falou, né, pegam coisas que são, ele fala na linguagem do povo, como o povo entende, como ele está acostumado a falar. Eles pegam isso, distorcem, dão outra conotação. A mídia fez muito isso ontem e hoje. O Lula apresentou com a sua cara, né? O Lula não tem aquela cara de plástico, como é comum se ver aí nos representantes da direita fazendo demagogia, né, mentindo para o povo, coisas que o Lula consegue tirar aí. Não tem essa fantasia, vamos dizer assim. Ele se apresenta de cara limpa, como ele é de fato, fala como ele é de fato, como ele costuma falar. Desde quando ele era sindicalista, ele é assim. Quem conhece o Lula sabe perfeitamente bem que ele é assim. Chorou, falou, fez as suas comparações tradicionais, como ele sempre fez, e não tem nenhuma comparação que ele fez com Jesus Cristo, com Tiradentes ou coisa do tipo, nenhuma tem essa conotação que a mídia tentou dar. É só pegar aí o original, né? Eu vou publicar aqui neste canal para que a gente possa tirar qualquer dúvidas. Mas enfim, o que acontece é isso aí. O que esses procuradores tentaram fazer, quer dizer, é medir força com o ex-presidente Lula. E a gente sabe, né, esse é um princípio básico, né, das relações sociais, que quem está com a verdade leva uma vantagem significativa sobre os mentirosos, né, aquela conta de mentiroso que os procuradores apresentaram. Foram muito criticados, enfim, né, nessa onda aí. Eu falei aqui dessa pressão em cima do judiciário. Tem a coluna do Nelson Mota hoje no Globo, né, que expressa muito bem isso, quer dizer, dizendo que o judiciário tem que apressar as coisas, né, uma apologia, isso no Globo, e não é só ele, né, estou dizendo isso porque a coluna dele hoje é uma síntese, né, é uma manifestação explícita desse comportamento aí da direita.
Por outro lado, aí vem quem entende realmente do riscado, né, como diz o povo. Uma manifestação, por exemplo, do Sepúlveda Pertence, que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, que ele falou que só falta querer dar fé pública à denúncia, ou seja, registrar a denúncia como uma coisa, quer dizer, ter um fato concreto em cima de denúncia. Ele fazendo aqui ironia ao falar de dar fé pública à denúncia. Ele falou mais coisas, né, que fogem um pouco do escopo da questão aqui que eu estou comentando, né, mas ele estava se referindo, por exemplo, a essa fala do Deltan, né, que quando ele disse que o Ministério Público não responde ou divulga o que vai fazer, somente o que já fez. Quer dizer, o que já fez, não divulgam nem o que fizeram, nem o que já fez. Muitas coisas aí estão debaixo do tapete, né? Eu já comentei muito isso aqui, né? Os vazamentos seletivos, né? A inobservância, né, das denúncias que são feitas aí fora do que interessa para eles, do que está no seu campo de atuação, que é a perseguição política ao PT e à esquerda de uma maneira geral. O Deltan estava respondendo aí uma pergunta de um jornalista, né, nervosinho, arrogante, né, como ele tem se manifestado sempre que alguém faz pergunta para ele que foge aí do seu script, né, quer dizer, ele só responde o que ele quer. Quando ele é confrontado com alguns dados, ele reage assim, né, nervosinho, né, de maneira arrogante, como foi nesse caso aqui. Mas a mentira é tão flagrante, né, porque a tal da denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em toda a mídia antes deles começarem a fazer o espetáculo lá, que foi a divulgação daquele diagrama ridículo que ele fez lá. Havia lá na hora, né, na entrevista, havia até, quando ele fez o espetáculo, havia até um mestre de cerimônia, né, presidindo o evento, né, agradecendo a presença das autoridades, dos delegados da Polícia Federal, de membros da Receita Federal, enfim, todo um espetáculo que a gente sabe muito bem que é a prática dessa turma da Operação Lava Jato. Agora, os autos que é bom, nada, só relatórios, né, só conversa fiada, papo furado. Também tem aqui uma manifestação do juiz corregedor nacional de justiça, João Otávio Noronha, que é também ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele falou numa palestra em Belo Horizonte no dia 15, ele fez duras críticas, né, e a tese dele é de que alguns juízes, né, alguns membros aí do judiciário, né, atuam acuados pela mídia, né. Evidentemente que a mídia faz sim essa pressão. Eu acabei de dizer aqui da coluna do Nelson Mota no jornal O Globo, que é um certo padrão do que a mídia vem fazendo, jogando aí para a plateia, incentivando aí os cachorros loucos desses grupos fascistas, né? Essa turma que eu falei aqui, que não para de espumar e ranger os dentes nem para comer. E ele fez críticas nesse sentido, né? Eu diria que a mídia, na verdade, é parte integrante disso. Agora tem alguns que pode ser que alguns estejam realmente pressionados pela mídia, mas essa turma da Operação Lava Jato se integra perfeitamente bem à lógica da mídia, à lógica da direita, conforme eu já comentei aqui, inclusive no vídeo de ontem, no vídeo passado. O juiz João Otávio Noronha citou o caso da Veja, né, que pôs a capa do Dias Toffoli. Aquele é um caso emblemático, uma nódoa no judiciário. Quer dizer, esses procuradores, esses mesmos dessa ação espetaculosa, vazaram para a revista Veja um suposto depoimento da delação premiada, que seria a delação premiada do Léo Pinheiro, da OAS, que eles acusam de ter construído lá as benfeitorias no sítio de Atibaia e no triplex do Guarujá, com sentido claro de tentar envolver o Dias Toffoli, o PT, Lula, né, enfim, toda aquela pantomima, que eu também já comentei aqui. Não é a primeira vez que eles fazem isso, a gente sabe perfeitamente bem que esse conluio mídia-Lava Jato é o caminho da direita, né, é o rompimento da democracia que eles estão fazendo exatamente através desse caminho, desse conluio mídia-Lava Jato. O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, também divulgou uma carta aberta, está no blog do jornalista Marcelo Auler,
Auler, é isso mesmo? Que ele faz duras críticas ao Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, né? Duras críticas e reveladoras, né? Eles eram amigos, colegas, né? São colegas do Ministério Público Federal, que ele diz que o Janot fez muitas críticas à ação penal 470, aos métodos da ação penal 470, e que agora ele está usando os mesmos métodos. Citou o caso Genuíno, né, que o Janot falou que claramente o Genuíno era inocente, né? No entanto, agora ele está fazendo pior do que fizeram com o Genuíno na época da farsa do Mensalão. E ele usa palavras duras, né? A certa altura ele diz o seguinte: falando do Janot, como amigo, companheiro e camarada, amigo não trai, amigo é crítico, sem machucar, amigo é solidário e sempre tem ouvido para as angústias do outro. Ou seja, ele está rompendo a amizade com o Janot por conta dessas práticas golpistas aí, de traidor. Ele chama o Janot de traidor. A carta também traz diversas revelações que também fogem ao escopo desse comentário aqui. E eu quero também lembrar aqui essa condenação do Bunlai pelo Sérgio Moro, né? Bunlai, o Vacari e outros aí, né? Que é talvez a mais obscura decisão da Operação Lava Jato. É uma confusão, um rocambole, envolve navio-sonda, Banco Chaim, embriões bovinos, uma confusão total, né, que não tem nada a ver com os dois depoimentos que ele divulgou, né, que é do Delúbio Soares, eu já comentei aqui também, e do Marcos Valério, que eles foram buscar para fazer essa mistura, essa miscelânea Mensalão, Petrolão, que foi o que o Deltan Dallagnol falou naquele espetáculo da denúncia contra o Lula. Tem até o caso do Vacari Neto, né, que foi condenado. Ele nem era tesoureiro na época em que os fatos aconteceram. Realmente é uma coisa absurda. Por isso que eu disse que talvez seja a decisão mais arbitrária aí dessa trajetória da Operação Lava Jato. Não combina com os depoimentos que foram feitos, não tem os autos, não tem prova, não tem nada, né? Simplesmente ele foi lá e quando meteu a caneta, né, bem típico, né? E eles prosseguem também alimentando a hidra, que eu também já falei aqui, aquela da lenda grega, que você corta uma cabeça, nasce duas e mata pelo hálito venenoso. Agora vão para cima também do acervo, atropelando a lei. Existe uma lei que regulamenta isso, né? Eles não querem saber de lei, não querem saber de nada, né? E vão criando outras ramificações. Essa condenação do governador de Minas, Paulo Pimentel, também pode ser considerada parte aí desses métodos de fascismo, né, que vai tomando conta desse tipo de atuação. Tudo isso alerta para a defesa da democracia. Quer dizer, nós, democratas, cidadãos civilizados do século XXI, temos que ficar atentos para essa marcha de insensatez, né, de insanidade, né, que além dos direitos e conquistas sociais e trabalhistas quase seculares, também a democracia está seriamente ameaçada por atitudes como essa. A Lava Jato, sem méritos próprios, recorre à jurisprudência do Mensalão, também já comentei aqui, quer dizer, eles pioram o que era o Mensalão. Quer dizer, agora é a teoria do arquiteto. O Lula é o arquiteto do esquema da Petrobras, naquela época era o José Dirceu, que era o dominador do fato, né? Que foi condenado simplesmente porque ele, como chefe, deveria saber o que estava acontecendo. Enfim, nessa marcha, se não houver diques, resistência democrática, o Brasil vai retrocedendo para as práticas velhas, da República Velha, de antes da Revolução de 1930. Com verniz modernizante, como tentaram fazer na época com o Collor, depois fizeram com o governo Fernando Henrique Cardoso. A era Lula-Dilma removeu muito dos entulhos neoliberais, que agora, com o golpe, eles voltam com tudo, jogando esses entulhos nas costas do povo e do país. Muito obrigado pela atenção, curta, compartilhe e até a próxima.